Eu ainda careço de ter a referência do número da página no comentário do livro Sefer Yetzirah, do misticismo judaico. Ele fala sobre os dois extremos do eixo espiritual. Os dois extremos do eixo espiritual. O bem e o mal. O bem e o mal, o bem da humildade e o mal da pobreza. E os dois extremos do eixo das finanças. Alta renda ou baixa renda. São duas moedas. Duas moedas. As duas faces das duas moedas. Humildade ou pobreza. Alta renda ou baixa renda. Rico ou de baixa renda. Quem não é rico é de baixa renda. O transposto de rico é baixa renda. Uma pessoa que não é rica é uma pessoa de baixa renda. Uma pessoa da classe dos trabalhadores. Uma pessoa que sobrevive com salário mínimo. Então aceite se quiser. Um político corrupto rico. Ele é rico e pobre de espírito. E o Silvio Santos é rico e humilde de espírito. Então você tem pessoas que ganham muito ou pouco dinheiro e são humildes de espírito do bem, ou pessoas que ganham muito ou pouco dinheiro e são pobres de espírito e do mal. Humildade de espírito de Deus, pobreza de espírito do diabo. Pobre é o diabo, por quê? Porque humilde é Deus. Humilde é Deus. Humilde é Deus. O filho bom e humilde de espírito é a ovelha branca da família. A ovelha negra da família é o diabo. Por que as pessoas falam tanto na ovelha negra e nunca falam na ovelha branca? Porque o mundo foi dominado pelo espírito do diabo, pelo espírito da pobreza de espírito. Céu, humildade de espírito. Inferno, pobreza de espírito. Alta renda ou baixa renda, com saúde e a humildade de espírito de Jesus. Alta renda ou baixa renda, com saúde e a pobreza de espírito do diabo, do maligno. Qual seria a melhor opção? Para mim, a melhor opção é a alta renda ou baixa renda, com saúde e humildade de espírito de Jesus. Tiago 4:7. Resisti, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. E lembre-se também do Salmo 82:6. Vocês são deuses. Vocês são deuses. De acordo com a anedota judaica, né? Eu já fui rico e também já fui de baixa renda. É melhor ser rico, ter saúde e ter a humildade de Deus em minha vida, do que ser de baixa renda, quer dizer, ter pouco dinheiro, ser doente e pobre de espírito. Pai da pobreza é o diabo. Pai da humildade é Jesus. No princípio, Jesus criou os céus e a terra. Jesus, pai de Maria. Maria, filha de Jesus. Maria, filha de Deus. Porque antes de criar Adão e Eva, né? Antes de criar Adão e Eva, antes da fundação do mundo, Jesus, que é Deus, já tinha criado Maria. Jesus criou o corpo de Maria, criou Maria, e depois criou no ventre de Maria o seu próprio corpo, cujo nome é Jesus Cristo. Eu ainda careço de ter a referência do número da página no comentário do livro Sefer Yetzirah, do misticismo judaico. Ele fala sobre os dois extremos do eixo espiritual. Os dois extremos do eixo espiritual. O bem e o mal. O bem e o mal, o bem da humildade e o mal da pobreza.
E os dois extremos do eixo das finanças, alta renda ou baixa renda, são duas moedas. Duas moedas. As duas faces das duas moedas. Humildade ou pobreza, alta renda ou baixa renda. Rico ou de baixa renda. Quem não é rico é de baixa renda. O transposto de rico é baixa renda. Uma pessoa que não é rica é uma pessoa de baixa renda. Uma pessoa da classe dos trabalhadores. Uma pessoa que sobrevive com salário mínimo. Então aceite se quiser. Um político corrupto rico, ele é rico e pobre de espírito. E o Silvio Santos é rico e humilde de espírito. Então você tem pessoas que ganham muito ou pouco dinheiro e são humildes de espírito do bem, ou pessoas que ganham muito ou pouco dinheiro e são pobres de espírito e do mal. Humildade de espírito de Deus, pobreza de espírito do diabo. Pobre é o diabo, por quê? Porque humilde é Deus. Humilde é Deus. Humilde é Deus. O filho bom e humilde de espírito é a ovelha branca da família. A ovelha negra da família é o diabo. Por que as pessoas falam tanto na ovelha negra e nunca falam na ovelha branca? Porque o mundo foi dominado pelo espírito do diabo, pelo espírito da pobreza de espírito. Céu, humildade de espírito. Inferno, pobreza de espírito. Alta renda ou baixa renda, com saúde e a humildade de espírito de Jesus. Alta renda ou baixa renda, com saúde e a pobreza de espírito do diabo, do maligno. Qual seria a melhor opção? Para mim, a melhor opção é a alta renda ou baixa renda, com saúde e humildade de espírito de Jesus. Tiago 4:7. Resisti, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. E lembre-se também do Salmo 82:6. Vocês são deuses. Vocês são deuses. De acordo com a anedota judaica, né? Eu já fui rico e também já fui de baixa renda. É melhor ser rico, ter saúde e ter a humildade de Deus em minha vida, do que ser de baixa renda, quer dizer, ter pouco dinheiro, ser doente e pobre de espírito. Pai da pobreza é o diabo. Pai da humildade é Jesus. No princípio, Jesus criou os céus e a terra. Jesus, pai de Maria. Maria, filha de Jesus. Maria, filha de Deus. Porque antes de criar Adão e Eva, né? Antes de criar Adão e Eva, antes da fundação do mundo, Jesus, que é Deus, já tinha criado Maria. Jesus criou o corpo de Maria, criou Maria, e depois criou no ventre de Maria o seu próprio corpo, cujo nome é Jesus Cristo. Eu ainda careço de ter a referência do número da página no comentário do livro Sefer Yetzirah, do misticismo judaico. Ele fala sobre os dois extremos do eixo espiritual. Os dois extremos do eixo espiritual. O bem e o mal. O bem e o mal, o bem da humildade e o mal da pobreza. E os dois extremos do eixo das finanças. Alta renda ou baixa renda. São duas moedas. Duas moedas. As duas faces das duas moedas. Humildade ou pobreza, alta renda ou baixa renda.
rico ou de baixa renda. Quem não é rico é de baixa renda. O transposto de rico é baixa renda. Uma pessoa que não é rica é uma pessoa de baixa renda, uma pessoa da classe dos trabalhadores, uma pessoa que sobrevive com salário mínimo. Então, aceite se quiser. Um político corrupto rico, ele é rico e pobre de espírito. E o Silvio Santos é rico e humilde de espírito. Então você tem pessoas que ganham muito ou pouco dinheiro e são humildes de espírito do bem, ou pessoas que ganham muito ou pouco dinheiro e são pobres de espírito e do mal. Humildade de espírito de Deus, pobreza de espírito do diabo. Pobre é o diabo, por quê? Porque humilde é Deus, humilde é Deus, humilde é Deus. O filho bom e humilde de espírito é a ovelha branca da família. A ovelha negra da família é o diabo. Por que as pessoas falam tanto na ovelha negra e nunca falam na ovelha branca? Porque o mundo foi dominado pelo espírito do diabo, pelo espírito da pobreza de espírito. Céu, humildade de espírito. Inferno, pobreza de espírito. Alta renda ou baixa renda, com saúde e a humildade de espírito de Jesus. Alta renda ou baixa renda, com saúde e a pobreza de espírito do diabo, do maligno. Qual seria a melhor opção? Para mim, a melhor opção é a alta renda ou baixa renda, com saúde e humildade de espírito de Jesus. Tiago 4:7. Resisti, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. E lembre-se também do Salmo 82:6. Vocês são deuses. Vocês são deuses. De acordo com a anedota judaica, né? Eu já fui rico e também já fui de baixa renda. É melhor ser rico, ter saúde e ter a humildade de Deus em minha vida, do que ser de baixa renda, quer dizer, ter pouco dinheiro, ser doente e pobre de espírito. Pai da pobreza é o diabo. Pai da humildade é Jesus. No princípio, Jesus criou os céus e a terra. Jesus, pai de Maria. Maria, filha de Jesus. Maria, filha de Deus. Porque antes de criar Adão e Eva, né? Antes de criar Adão e Eva, antes da fundação do mundo, Jesus, que é Deus, já tinha criado Maria. Jesus criou o corpo de Maria, criou Maria, e depois criou no ventre de Maria o seu próprio corpo, cujo nome é Jesus Cristo. Eu ainda careço de ter a referência do número da página no comentário do livro Sefer Yetzirah, do misticismo judaico. Ele fala sobre os dois extremos do eixo espiritual. Os dois extremos do eixo espiritual. O bem e o mal. O bem e o mal, o bem da humildade e o mal da pobreza. E os dois extremos do eixo das finanças. Alta renda ou baixa renda. São duas moedas. Duas moedas. As duas faces das duas moedas. Humildade ou pobreza, alta renda ou baixa renda, rico ou de baixa renda. Quem não é rico é de baixa renda. O transposto de rico é baixa renda. Uma pessoa que não é rica é uma pessoa de baixa renda, uma pessoa da classe dos trabalhadores, uma pessoa que sobrevive com salário mínimo. Então aceite se quiser.
Um político corrupto rico. Ele é rico e pobre de espírito. E o Silvio Santos é rico e humilde de espírito. Então você tem pessoas que ganham muito ou pouco dinheiro e são humildes de espírito do bem, ou pessoas que ganham muito ou pouco dinheiro e são pobres de espírito e do mal. Humildade de espírito de Deus, pobreza de espírito do diabo. Pobre é o diabo, por quê? Porque humilde é Deus. Humilde é Deus. Humilde é Deus. O filho bom e humilde de espírito é a ovelha branca da família. A ovelha negra da família é o diabo. Por que as pessoas falam tanto na ovelha negra e nunca falam na ovelha branca? Porque o mundo foi dominado pelo espírito do diabo, pelo espírito da pobreza de espírito. Céu, humildade de espírito. Inferno, pobreza de espírito. Alta renda ou baixa renda, com saúde e a humildade de espírito de Jesus. Alta renda ou baixa renda, com saúde e a pobreza de espírito do diabo, do maligno. Qual seria a melhor opção? Para mim, a melhor opção é a alta renda ou baixa renda, com saúde e humildade de espírito de Jesus. Tiago 4:7. Resisti, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. E lembre-se também do Salmo 82:6. Vocês são deuses. Vocês são deuses. De acordo com a anedota judaica, né? Eu já fui rico e também já fui de baixa renda. É melhor ser rico, ter saúde e ter a humildade de Deus em minha vida, do que ser de baixa renda, quer dizer, ter pouco dinheiro, ser doente e pobre de espírito. Pai da pobreza é o diabo. Pai da humildade é Jesus. No princípio, Jesus criou os céus e a terra. Jesus, pai de Maria. Maria, filha de Jesus. Maria, filha de Deus. Porque antes de criar Adão e Eva, né? Antes de criar Adão e Eva, antes da fundação do mundo, Jesus, que é Deus, já tinha criado Maria. Jesus criou o corpo de Maria, criou Maria, e depois criou no ventre de Maria o seu próprio corpo, cujo nome é Jesus Cristo. Eu ainda careço de ter a referência do número da página no comentário do livro Sefer Yetzirah, do misticismo judaico. Ele fala sobre os dois extremos do eixo espiritual. Os dois extremos do eixo espiritual. O bem e o mal. O bem e o mal, o bem da humildade e o mal da pobreza. E os dois extremos do eixo das finanças. Alta renda ou baixa renda. São duas moedas. Duas moedas. As duas faces das duas moedas. Humildade ou pobreza, alta renda ou baixa renda, rico ou de baixa renda. Quem não é rico é de baixa renda. O transposto de rico é baixa renda. Uma pessoa que não é rica é uma pessoa de baixa renda, uma pessoa da classe dos trabalhadores, uma pessoa que sobrevive com salário mínimo. Então aceite se quiser. Um político corrupto rico. Ele é rico e pobre de espírito. E o Silvio Santos é rico e humilde de espírito. Então você tem pessoas que ganham muito ou pouco dinheiro e são humildes de espírito do bem, ou pessoas que ganham muito ou pouco dinheiro e são pobres de espírito e do mal.
Humildade de espírito de Deus. Pobreza de espírito do diabo. Pobre é o diabo. Por quê? Porque humilde é Deus. Humilde é Deus. Humilde é Deus. O filho bom e humilde de espírito é a ovelha branca da família. A ovelha negra da família é o diabo. Por que as pessoas falam tanto na ovelha negra e nunca falam na ovelha branca? Porque o mundo foi dominado pelo espírito do diabo, pelo espírito da pobreza de espírito. Céu, humildade de espírito. Inferno, pobreza de espírito. Alta renda ou baixa renda, com saúde e a humildade de espírito de Jesus. Alta renda ou baixa renda, com saúde e a pobreza de espírito do diabo, do maligno. Qual seria a melhor opção? Para mim, a melhor opção é a alta renda ou baixa renda, com saúde e humildade de espírito de Jesus. Tiago 4:7. Resisti, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. E lembre-se também do Salmo 82:6. Vocês são deuses. Vocês são deuses. De acordo com a anedota judaica, né? Eu já fui rico e também já fui de baixa renda. É melhor ser rico, ter saúde e ter a humildade de Deus em minha vida do que ser de baixa renda, quer dizer, ter pouco dinheiro, ser doente e pobre de espírito. Pai da pobreza é o diabo. Pai da humildade é Jesus. No princípio, Jesus criou os céus e a terra. Jesus, pai de Maria. Maria, filha de Jesus. Maria, filha de Deus. Porque antes de criar Adão e Eva, né? Antes de criar Adão e Eva, antes da fundação do mundo, Jesus, que é Deus, já tinha criado Maria. Jesus criou o corpo de Maria, criou Maria, e depois criou no ventre de Maria o seu próprio corpo, cujo nome é Jesus Cristo.